Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Nós estamos aqui para a nossa primeira lição no livro Em Busca de Timóteo. Um livro muito interessante, né? Creio que todos nós vamos gostar deste livro. Linguagem um pouco assim, mais simples, mas muito interessante, né? À medida que nós formos ler ele, vocês vão perceber, né, que é um livro que fala um assunto muito urgente nos nossos dias. E hoje, né, temos um convidado muito especial, né? Missionário Juan Carlos, direto de Lima, que agora atualmente reside em Rio Verde, né? Então ele está aqui conosco. Bem-vindo, pastor Juan Carlos. Graça e paz, amados irmãos. Bom, agora eu não estou esperando o vídeo, não? Agora eu sou parte do vídeo, não? Para mim é uma alegria poder estar participando deste estudo bíblico e sei que vai ser muito proveitoso para cada um de nós. Muito bem, então. Então, para começar, né, e deixando sempre bem claro, você vê o vídeo, leia o livro, a leitura bem tranquila, fácil de ler, dê o seu sim, não espere para a última hora, né? Não dê canseira lá para o pastor João ficar te cobrando lá para fazer a leitura. Faça o quanto antes, até porque disponibilizamos com tempo bem, bem flexível para você estar acompanhando. Então vamos lá, né? É, a nossa primeira lição, né? A introdução, na página 3, a parte 1, princípios bíblicos do Ministério de Socorros, capítulo 1, desafios da liderança, e o capítulo 2, a voz do líder solitário. Vamos estar falando um pouco sobre esses assuntos. Né? E em 1 Timóteo, lógico, né? Esse é diferente, né? O livro em busca de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, diz o seguinte: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, né, na sua carta, a primeira carta a Timóteo, ele chama Timóteo, né, lembrando Timóteo sempre, né, de como se portar na casa de Deus, que é o baluarte, né, que é a coluna que iria sustentar a igreja. Então, como Timóteo era esse discípulo, assim dizer, o cooperador com Paulo, e nós vamos perceber ao longo do livro que hoje nós devemos ser esses apoiadores, essas pessoas que irão ajudar. É muito importante para o crescimento da igreja, não? E também para o ministério pastoral. Ter pessoas em quem ele possa confiar. E eu estava lendo o primeiro e segundo capítulo, e ele vai sempre aí no mesmo ponto, pastor, não? O pastor precisa de pessoas confiantes, que ele possa confiar em eles. E isso que Paulo escrevia a Timóteo, chamando ele a esse ministério de cooperar e, acima de tudo, de permanecer firme no Evangelho de Jesus Cristo. Daí, na página 21, né, para começar, o capítulo 1, os desafios da liderança. A liderança tem um desafio muito grande de agregar pessoas, de pessoas que irão somar, multiplicar no ministério. Né? Pessoas para bagunçar, já tem, né? Então, para ajudar. E é isso que ele vai falar, esse desafio da liderança. A questão é que uma boa liderança não consegue alcançar resultados perfeitamente favoráveis sem bons seguidores. Ou seja, não adianta, pode ter o melhor pastor, a melhor equipe de liderança, se não tiver bons seguidores, ou traduzindo, não tiver bons crentes que vão seguir, que vão ajudar, que vão fazer parte desse ministério, o pastor não vai dar conta. Né? O pastor vai acabar se sucumbindo à loucura, por assim dizer, do povo, dos seus, seus ajudantes ali, e não vai conseguir desenvolver o bom trabalho. Então não adianta, o pastor pode ser, como eu disse, o mais qualificado, o preparado, mas sozinho não vai conseguir. Depois para frente a gente vai ter um ponto só sobre isso. Mas então precisa, ao mesmo tempo que precisa de líderes qualificados, precisamos de bons liderados, seguidores que irão conjuntamente trabalhar junto
para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, a palavra de Deus seja realmente praticada nesses dias. Eu me lembro muito, não? Nas minhas muitas viagens que fiz lá no Peru, eu auxiliava pastores que tinham igrejas que tinham sido divididas, igrejas com problema de divórcio entre o pastor, a esposa. E uma das coisas que eu veia, uma coisa, pastor, que era muito visível em todas as igrejas que eu fui, pastor, foi que o pastor pregava, fazia o louvor, tirava os dízimos, fechava a igreja, chegava, ele fazia tudo. Não havia mais participação das pessoas. Não sei se porque as pessoas não queriam trabalhar ou ele pensava que ele tinha que fazer tudo. E me estava lembrando de Moisés, não? Um pouco sobre isso, não? Se torna muito pesado, né? E no livro anterior, quando nós muitos tópicos, em alguns capítulos da Guerra pela Verdade, já saiu nesse assunto, que não adianta colocar a culpa só no pastor, só nos líderes de uma igreja, se os seguidores, se os crentes em si não cooperam, não querem, não vai adiantar. E pastor, e se veía algo muito visível também. A igreja não crescia, não desenvolvia, só iam na igreja cantar, escutar um pouco da palavra de Deus e seguiam sua vida da mesma maneira. Pois é, então um ministério, uma igreja forte não depende só do pastor, né? Depende de todo o conjunto. O pastor foi chamado para ser pastor, para ser líder, os líderes de ministério foi chamado para isso, e o crente, aquele que a gente costumeiramente chama o crente de banco, o seguidor, também foi chamado para isso. E cada um tem o seu papel distinto, porém muito importante. Aqui nós costumamos falar, não tem um trabalho mais importante, né? Se quem for pregar no dia vier de má vontade, ele não está fazendo um serviço melhor do que a irmã que vai vir limpar os bancos e fez de boa vontade. Então, tudo é um conjunto que nós devemos trabalhar todos no mesmo sentido para dar certo. Como dice 1 Coríntios 12, nós somos um corpo, não? Cada um em seu lugar determinado e com sua função para que todo o corpo trabalhe de maneira harmoniosa. E não adianta querer colocar a culpa só na liderança ou só no pastor, né? Às vezes está mais culpa, está assim, o erro, né? De culpa, né? Esse negócio de culpa, às vezes, né, quem trabalha com culpa é o diabo. Às vezes o erro está mais lá no liderado, no seguidor, do que propriamente nos líderes. E ele quer inverter a situação. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Você faz parte desse ministério. Agora, se não faz parte do ministério, ainda mais difícil ainda está. No ponto 2, né, na página 22, diz o seguinte: não é somente a liderança que irá terminar o trabalho proposto. Seguidores são grande parte dessa equação. Não há dúvidas de que uma boa liderança ajuda a inspirar e motivar bons seguidores. Mas bons seguidores também encorajam uma boa liderança. Então, né, quando a gente percebe que o livro, o assunto dele, ele vai quase que se torna um pouco repetitivo, mas eu acho interessante também porque deixa bem claro. Não vai ficar nenhuma dúvida quando terminar essas lições do livro de que o autor não insistiu, não bateu naquele ponto, né? O bom líder, como ele ressaltei neste ponto aí, ele vai inspirar, ele vai trazer o assunto, a proposta a ser seguida, o caminho a ser trilhado, a ser caminhado. Mas os seguidores, os liderados, também faz parte disso. Eles vão digamos assim, na tarefa que a eles incumbida, eles também precisam desempenhar, né, com bom resultado. Eu acho que aqui se cumpre aquilo que Paulo escreveu quando ele falou: sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Ele podia ter essa autoridade de poder falar para Timóteo as coisas que falava, e Timóteo tomou consciência. Não, ele realmente é um líder que vale a pena seguir, porque sei que com ele vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. É o mesmo passo que os liderados inteligentes gostam de seguir um bom líder, mas um bom líder também gosta de liderar bons seguidores. Não tem nada mais triste do que a nossa experiência de estar pastoreando, estar aconselhando, estar chamando, e a pessoa não dá ouvidos, né? A pessoa não está nem aí para o que a gente está falando. E, por outro lado, quanto é bom você pastorear uma pessoa que
que agradece assim, não, às vezes nem com palavras, mas você vê a vida dela, o resultado do pastoreio. É verdade, eu me lembro muito de aquele problema que teve Bernabé com Paulo, não? Por causa de João Marcos, não? E como Paulo ele ficou muito decepcionado com ele, porque no meio dos problemas deixou a ele, largou a ele, não? Então é muito frustrante você criar um líder e ao final ele não retorna, não? Aquilo que você investiu nessa pessoa, não? E depois vem os culpados. Não, o culpado é o pastor. Não, mas e os líderes? Tenho certeza que um pastor que tem o propósito de poder gerar discípulos, deu seu tempo, não? Deus fez um investimento dele, não? E uma das coisas que eu aprendi muito lá desde o início, né, com o pastor João, de que não vai ter nenhum bom líder se ele não for um bom liderado. Então, para começar, é o caminho. Se você quer um bom líder, seja um bom liderado. E se eu quero ser um bom liderado, eu preciso ser um bom líder. Né? Verdade, não? Um tem que espelhar no outro, inspirar o outro. Lógico que o líder sempre tem que dar o primeiro passo, incentivar e buscar, mas o liderado precisa dar uma boa resposta para fortalecer esse trabalho. Me lembro muito de Josué, não? Josué sempre estava ao lado de Moisés. Qualquer coisa, corria ali, sempre estava ali. Alguns podem falar assim: ah, não, mas eu vou ser puxa-saco do pastor por aqui. Não, não é assim. Ele entendeu que naquele líder está a presença do Senhor. Ele está trabalhando pelo propósito de Cristo. Então eu vou seguir, eu vou respeitar e vou continuar as pegadas dele, né? E eu li um livro uma vez que, assim, eu, parafraseando a história bíblica, né, o autor lá escrevia que provavelmente Jesus Cristo não gostava de puxa-saco. E provavelmente Judas era um puxa-saco, aquele estava lá e tal, querendo tentar ganhar confiança com a bolsa do dinheiro. Verdade. Era só na mentira. E já Pedro não tinha negócio de puxa-saco, batia de frente e tal, mas é o que estava sempre do lado, às vezes com todas as falhas, é lógico, mas estava pronto para ajudar, ainda que não correspondia todas as vezes, mas um bom líder precisa de pessoas que estejam à disposição, com todos os erros, com todos os defeitos, mas que estejam à disposição. Né? Puxa-saco é para outro departamento, não para a igreja. É de quem abraça o ministério. É verdade. E não tem outro jeito melhor na igreja de que estar do lado do pastor. E o pastor também, ele tem aquele olho de perceber também quem está com outra intenção, não? Se não é de ser um discípulo, né? Sim. Né, já no capítulo 2, eu estou me ranchando aqui com o fio, no capítulo 2, a voz do líder solitário, está na página 25, né, e o ponto 3, também na página 25, diz o seguinte: hoje muitos líderes atravessam os mesmos desafios. Eles estão buscando por pessoas divinamente enviadas para se tornarem parceiros, que os ajudem a realizar a visão que receberam. Então, desde o início, quando a gente lê a Bíblia, sempre Deus colocava um ajudante para um líder. Né? O pastor Juan citou muito bem o exemplo, né, de Josué, né? Até, digamos assim, até a falta da presença de Moisés, Josué era quase que invisível, né? Algumas aparições aqui ou ali, mas no momento está sempre lá junto em todas as tarefas, e quando ele precisou assumir, ele assumiu porque ele se fortaleceu junto com aquele que ele aprendeu. Para que você veja, não se fala, que eu saiba, não se fala mal de Josué na vida dele, não? E até que o pastor estava pregando esta quarta-feira passada, Josué também faz um desafio ao povo, não? Se vocês querem, sigam aos deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque tinha uma referência, Moisés era seu líder, não? Tinha aprendido com ele, tinha o temor de Deus, veia Moisés que tinha temor de Deus, subia um monte Moisés e falava com Deus, e era uma referência para ele, não? Sim, e a parceria funciona desse jeito, né? Quantos que o próprio Paulo, né, sozinho, ele não teria dado conta de fazer tudo o que precisava fazer. Né? Então, ele buscou, ele instruiu, né,
aos ajudantes dele para que pudesse cooperar no seu trabalho. É, Fortaleceram viagens, eram pregações, encarar situações adversas que tinham, precisava. E, como eu disse, é tão interessante que Deus sempre colocou pessoas do lado para ajudar, porque sabia, e o próprio Moisés, né, como né, o pastor Juan bem lembrou desde o início, ele queria carregar sozinho, mesmo depois com Arão e Miriam ajudando algumas vezes, mas o próprio sogro que foi orientar. E é interessante como Deus coloca pessoas junto com os líderes para que ele possa trabalhar, para que ele possa desenvolver esse trabalho. há uma coisa interessante sobre a vida de Sansão, não? Sansão era um líder. Uma coisa interessante é que você nunca vai ver a ele junto com alguém, trabalhando para o reino. Ele queria algo, ia e batia de frente, e fazia isso, e matava filisteus. Sempre trabalhou sozinho. Sempre trabalhou sozinho. E como terminou? Terminou cego, terminou sozinho e morto. A obra de Deus, não? Aqui é algo interessante, porque apesar de tudo, a obra de Deus se cumpriu. Porque os filisteus morreram, mas ele ficou sozinho, não? E eu vejo aí um dos grandes erros de Sansão, para mim, uma coisa que eu vi, foi que ele foi solitário. Foi uma pessoa egocêntrica. Não, eu posso sozinho. Mas no final, como ele terminou, não? E esse é o princípio básico do discipulado, de chamar pessoas para ajudar. Às vezes a pessoa nem compreende o sentido do discipulado, mas na verdade não é só auxiliar, conversar sobre os problemas dela, mas é a tentativa de trazer pessoas para ajudar no ministério. Esse sempre foi o verdadeiro sentido do discipulado. O próprio Jesus Cristo chamou 12 ali, não era porque eles eram melhores do que os outros, e nem que só para uma realização na vida dos 12 ali, mas sim para ter pessoas preparadas para continuar e para realizar em si, de momento, a obra de Deus. Amém. No ponto 4, na página 29, quando você estuda a Bíblia, descobre que Paulo não foi o primeiro crente a se sentir isolado e sozinho por se dedicar a cumprir a vontade de Deus. Então, essa é outra característica que, né, às vezes, nós, quando estamos trabalhando e o pastor, às vezes, quer trazer tudo para ele, chega um determinado momento que ele se sente sozinho. Né? Quando os líderes, os liderados não correspondem, vai pesando, vai dificultando o trabalho, que ainda mais do que já é difícil, ele chega ao ponto de se sentir sozinho. Essa experiência é uma experiência interessante. Eu fui lá no médico porque estava com umas dores no estômago. Cheguei lá. Talvez é porque tinha comido muito. Brincadeiras à parte. E aí, olha como é Deus. Cheguei lá, o médico olhou para mim e falou: você trabalha de quê? Eu sou pastor na Igreja Batista. Ah, tá. Bom, pastor, viu meu cessar e falou assim: calma, pastor. Você precisa dar serviço aos seus líderes. E eu fiquei meio assim, estranhado, pastor, não? Um doutor falar isso para mim, não? Sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui que você está começando a ter gastrites. Você está muito ansioso, você está muito preocupado. Eu sei que o pastor leva todo nas costas, não? Mas, pastor, lidere. Pastor, dê trabalho a cada pessoa. Não faça todo sozinho. E eu fiquei admirado, pastor, que um médico falasse isso para mim, não? E era um tempo onde eu realmente me estava sentindo sozinho, porque, igual que acontece, pastor, se alguém não faz, eu não vou esperar que faça. Eu vou fazer, mas aí vai fazendo uma coisa, outra coisa, e você se vai desgastando. Não? Mas a proposta que é poder fazer discípulo. É difícil, não é fácil. Mas ninguém, o próprio Jesus Cristo não prometeu que seria fácil, né? Verdade. Então, a busca vai estar sempre nisso aí, né? E como se diz a Bíblia aí, Paulo não foi o primeiro. Eu lembro lá de Elias, né? Quando ele estava no seu ministério árduo lá de profetizar, de falar a palavra de Deus para Israel, para ajudar e todo mundo lá, e eles não davam importância. Parece que falava uma coisa e estava entendendo o outro. Ele se sentiu sozinho.
li recentemente um livro que Elias estava à beira da depressão. Eu fiquei encabulado, né, de ver, mas Elias, o grande profeta, ele se sentiu solitário realmente porque ele não, o peso estava muito grande sobre ele. Então, só mais tipo um conselho agora para você que está ouvindo: não deixe seus líderes, seus pastores sozinhos. Veja que ele não é um super-herói, né? Há algumas histórias aí de que os meninos achavam que pastor tem superpoder, né? De falar alguma coisa, e não tem. É um ser humano também, só com um chamado de pastorear, mas limitado, tem fraquezas também e precisa de ajuda. O ponto 5 da página 30, que diz o seguinte: por mais que queiramos fazer tudo sozinhos, a Bíblia nos ensina que o faça você mesmo não é bom para nós. Ser a pessoa do faça você mesmo certamente vai consumir você e as pessoas que estiverem com você. Né? Aí vem um exemplo lá de Moisés, quando o sogro dele, Jetro, falou: você está muito sobrecarregado e você vai destruir o povo também, porque ele não conseguia. Chega uma hora que ele estressa e começa a descarregar toda a sua atenção, toda a sua ira, às vezes, por não conseguir. Já não é conselho, não? Já é reprimenda, é chamar a atenção sem sabedoria, não? E chega um ponto que o cansaço tira a capacidade de raciocinar. A pessoa está cansada, não é porque ela não tem capacidade, é porque as suas condições físicas acabam atrapalhando a emocional e até o espiritual, porque ela está frágil, ela está esgotada, não vai conseguir corresponder satisfatoriamente. É por isso que diz que tem, há um texto onde fala Paulo não incentivando as pessoas a beber vinho, não? Mas ele estava falando, não? E tomar vinho por causa do problema, de doença, não? Há um texto onde Paulo fala sobre isso, não? E ele falava mais da questão médica, não? Que o ministério muitas vezes traz, se a gente não sabe levar ele, vai trazer a doença. Não? Igual como eu estava contando o meu caso, não? Eu estava com gastrite, não? E porque era muita preocupação, fazia tudo sozinho. E um médico que não, nem é cristão falou para mim, não? Aí o ponto é muito do pastor: não faça você mesmo. Mas aí é a hora do liderado, dos seguidores, perceber, né, ter pelo menos um lá consciente de prestar atenção, orar, estar junto. Aí, pastor, o que o senhor está precisando? Né, de ter esse cuidado. E é possível enxergar isso. Basta ver o comportamento. Às vezes nós olhamos para as pessoas e não conseguimos ler as reações dela diante das situações que estão ocorrendo. E é possível a gente perceber, estar atento, como que o seu pastor está, como que o seu líder está, quais as reações que ele está tendo, reações que não costuma ter, ele está trabalhando de forma excessiva, está estressado além do normal, está com comportamento diferente. Os pastores avaliam isso, com os liderados, como fulano está, né? Às vezes que é tão visível que não precisa nem de pensar muito, né? Às vezes o líder tenta esconder, mas é possível. Cuidado e não deixar o seu pastor, o seu líder, fazer tudo sozinho. Pastor, parece que Timóteo havia uma preocupação de parte dele por Paulo, não? Aqui fala mais de Paulo pedindo coisas para ele, não? Mas eu tenho certeza que Timóteo também tinha muita preocupação pelo seu pastor, não? Mas nas falas de Paulo, a gente percebe que Timóteo era um bom parceiro na obra, um bom ajudante. Paulo tece muitos elogios para Timóteo, que permanecer firme. Ninguém permanece firme se não está firme, né? Verdade. Então, sempre que eu leio a carta de Paulo a Timóteo, eu vejo Paulo expressando assim, dá para perceber nas entrelinhas de um ajudante daquele de beirava a excelência. Agora, De interessante todo porque pastor eu gostaria de ter. interessante que ele fala, eu preciso te ver, não? Havia uma coisa assim, não, se eu ver a Timóteo, eu me vou alegrar, não? Então a pergunta é isso, não? Quanto de nós estamos sendo Timóteo
para nossos pastores? Quanto de nós estamos alegrando o coração de nosso pastor? Não? Por quê? Porque isso vai ajudar a quê? Vai incentivar a nossos pastores a continuar nessa búsqueda pelo Senhor e de ensinança, de pastorear, de ganhar as pessoas. Quantos de nós é aquele que o pastor quer me ver hoje? Quantos de nós é aquele que o pastor é o último que eu quero ver hoje? Né? Então tem isso. Às vezes a pessoa acha que está muito bom, mas está muito bom para dar trabalho. É verdade. Né? E nós precisamos rever isso. É lógico, entenda-se isso não como uma ofensa, mas a parte mais frágil, entende-se que é o liderado, o seguidor. Lógico que o pastor deve estar mais preparado, deve estar à frente, né? Mas muitas vezes o pastor vai precisar de se alegrar em te ver. Se ele ficar, torcer o nariz em te ver, porque algo está errado, algo não está a contento como deveria estar. Muito bem, né? Nosso último ponto dessa lição, né, na página 31. Em seu desespero, né, agora falando de Elias, Elias expressou os sentimentos de solidão no seu trabalho para o Senhor. Essa solidão o levou a um desencorajamento tão intenso que naquele momento ele pensou que seria melhor morrer. Então, ou seja, no livro que eu li recentemente, O Deus do Impossível, e esse eles falam a mesma coisa, né, de que Elias, né, chegou a um ponto que desejou a própria morte, porque o peso estava muito grande. E ele olhava, né, e não via as pessoas, ou pelo menos ele não conseguia perceber que tinha pessoas do lado dele, pessoas batalhando a mesma guerra que ele estava batalhando, em defender o culto ao Deus vivo, quase todos, né, que tinham ainda ficou um remanescente, mas a grande parte estava cultuando a Baal. E isso dá uma tristeza, deu uma solidão muito grande em Elias. É como o autor do livro anterior, no Guerra pela Verdade, não? Ele lutando aí, e a vezes se encontra sozinho. Elias estava desse jeito, dessa maneira estava Elias, não? Guerreando pela verdade, defendendo a verdade do Senhor, e o povo, ao invés de fazer isso, se rebelavam contra ele, não? Agora é interessante, porque para mim pessoalmente, Elias chegou a um ponto de depressão, porque disse que ele não comia, não se escondeu, começou a ter medo, porque pensava que ele ia morrer. E aí ele começou a falar: ah, Senhor, somente eu fiquei, não? Mas não é assim. Ainda tem Timóteos, ainda tem pessoas, às vezes podem nem sequer falar nada, mas estão orando, estão pedindo que o Senhor possa levantar a seu líder, não? É por isso que nós estamos vendo muitos pastores nos nossos dias, né, líderes, alguns depressivos, outros ansiosos, e outros que, se for contar, boa parte já pensou em desistir, e alguns chegam a desistir, porque não olha para um lado, olha para o outro, e o peso é muito grande, e aqueles que estão de pé, muitas vezes não têm um Timóteo para ajudar, é o próprio Espírito Santo que fortalece. Então, sozinho realmente não tem quem dar conta. Não adianta, por mais forte, por mais preparado que seja, não vai conseguir. Vai chegar um ponto de desanimar. Então, nós precisamos estar do lado dos nossos pastores, dos nossos líderes, apoiando, fortalecendo, de alguma forma, e não pense você que você é incapaz de ajudar. Do seu jeito, na sua limitação, na sua pouco conhecimento, mas o pouco que você tem já é o suficiente para alguma contribuição. Oh, eu tenho certeza que todos aqueles que estão assistindo este vídeo são futuros Timóteos ou já estão em caminho a ser esses Timóteos, porque Deus ha permitido que você veja este estudo bíblico e você comece a enxergar coisas que seguramente você não enxergava. Vinha, sentava, escutava a palavra de Deus, dizimava tudo, uma pessoa fiel na igreja, mas ainda nós precisamos de Timóteo para a sua obra, para que o pastor possa realizar seu ministério com mais eficácia. Ele se vai realizar, mesmo que você não faça, Deus vai levantar outro, mas se vai realizar. Mas o Senhor quer que você seja parte desta bênção que servirá ao Senhor junto ao seu pastor. E como eu disse, né, já que o livro é Em Busca de Timóteo, Timóteo veio como uma pessoa abençoada, lembrada
aí depois de 2000 anos. Por quê? Porque estava lá cumprindo com o chamado de Deus na vida dele. Então é assim, né, vamos encerrar a primeira lição e lembrando mais uma vez, né, faça a leitura, leitura tranquila, assista o vídeo, né, dê o seu sim, né, vamos continuar, né, com a boa presença, com a boa participação que estamos tendo. Uma coisa, a gente falou de muitos textos aqui, que quando você começa a ver o vídeo, é mais. E que significa isso? Você pode chamar, pastor, não? Pode me chamar a mim, o pastor José, pastor João Braga, não? Pastor, esse texto que falou o missionário, o pastor José, o que quer dizer? Estamos para poder atender suas dúvidas, amados irmãos, tá? E tem sido uma bênção participar. Então, graça e paz, irmãos. Fique com Deus e Deus abençoe vocês. Amém.